Os generais, mais uma vez, caíram na armadilha do capitão. O tropeço se deu quando o ministro Gilmar Mendes disse num debate que os militares estavam se associando a um genocídio por conduzirem o Ministério da Saúde num país que está na vice-liderança mundial do campeonato macabro de vítimas da pandemia. O Exército está se associando a esse genocídio. O ministro exagerou nas tintas? Talvez, mas seu alvo era o presidente da República, só que foram os militares que passaram o recibo. Gilmar Mendes foi ameaçado com a Lei de Segurança Nacional e o vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dizer que se ele tivesse grandeza moral, tinha que pedir desculpas às Forças Armadas. E o presidente o que fez? Mandou que o ministro Eduardo Pazuello procurasse Gilmar Mendes. Foi assim que Bolsonaro passou para o colo das Forças Armadas a responsabilidade que Gilmar Mendes havia colocado no seu. Ou seja, ao mandar que o ministro da Saúde procure o ministro do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro sugere que é ele, Pazuello, general da ativa, e não ao presidente da República, que Gilmar Mendes associa à escalada de mortes da pandemia. E dentro da armadilha tem outro alçapão. Ao invocar a Lei de Segurança Nacional contra Gilmar Mendes, os militares podem provocar a ressurreição de 2 processos: a revisão da Lei de Anistia e a limitação da competência da Justiça Militar. Esses processos haviam sido jogados para as calendas, mas podem voltar à pauta num momento muito sensível em que os militares começam a ser associados às mortes da pandemia. Isso só interessa ao clima de radicalização das milícias bolsonaristas. Se foi Bolsonaro quem atraiu os militares para a armadilha, é Gilmar Mendes quem ameaça a puxar a corda do alçapão. E tudo isso se deu porque o ministro Gilmar Mendes anteviu a estratégia bolsonarista de mandar o ministro da Saúde sentar em cima do orçamento e jogar a conta da pandemia para governadores e para o Supremo. Em 6 meses, se gastou apenas 1/3 da dotação do Ministério da Saúde. Nesse período, as mortes pela pandemia no Brasil chegaram a 75 mil. E por que o Ministério da Saúde demora tanto a gastar para cuidar da pandemia? Porque este é um governo que não acredita no Estado que faz, e sim no Estado que desfaz e deixa de fazer. E como essa estratégia durante uma pandemia é suicida, o presidente repassa a responsabilidade para governadores e para o Supremo. Depois de o Ministério Público começar a investigar as razões dessa baixa execução orçamentária, Pazuello baixou uma portaria para distribuir dinheiro a rodo para os municípios. Essa portaria foi publicada no dia 1º de julho e ainda não havia surtido efeito. Só que a confusão com Gilmar Mendes abriu as comportas. Uma montanha de dinheiro foi liberada. Em um único dia, o ritmo de execução de despesas do Ministério cresceu 42%. Deputados e prefeitos aliados do presidente apadrinham cotas desses valores e faturam nas redes sociais. É assim que o presidente pretende reconstruir sua base política enquanto delega a responsabilidade pela pandemia. E o que é pior, os prefeitos estão sendo capturados pelas quadrilhas de atravessadores das compras governamentais. Se tivesse centralizado as compras para posterior distribuição aos municípios, o governo teria melhores condições para negociar prazos e enfrentar essas máfias de atravessadores. Isso vale para equipamentos, medicamentos, testes e para a futura vacina. A logística militar faz com que o Ministério da Saúde seja hoje, de fato, uma operação de guerra, mas uma guerra que só admite o presidente Jair Bolsonaro como vencedor.